Quero acolher com carinho a minha equipe, os nossos cinegrafistas, Joana hoje na produção, Ana Maria na direção, povo maravilhoso. E tem um tecladista, um pianista novo aqui hoje, o Evanilson. Tudo bem, Evanilson? Não é, padre? Gente, isso, traz o microfone mais para perto. O Cleuber, não quero te provocar não, se você estiver acompanhando. O Cleuber vem chique no programa, mas o Evanilson, Cleuber, ó, deixou você no chinelo. Gente, quando eu soube que era o padre Adriano, eu falei, gente, tem que pegar minha melhor roupa, viu? E eu tô batinado hoje, não tem nem como concorrer, né? E aí quando eu vi o padre, eu falei, nossa, o padre... É claro, né? Como sacerdote, né, de batina, fica muito solene, bonito, né? Uma alegria muito grande, padre, para mim estar aqui filho. hoje. Eu vim aqui... Quando eu vinha para cá hoje, me arrumava, né? E eu fui contemplando, chegando aqui, fui contemplando esse cenário lindo, né? Sim. Esse cenário, né? Os colaboradores aqui, a equipe toda, né? E fruto de quem? Dos sócios que colaboram para essa obra linda, né? A gente nunca pode esquecer. Obrigado por trazer isso à memória, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande também. Eu, devido às minhas atividades, não tenho podido estar, né, no meu ministério. Eu sou da comunidade Canção Nova, claro, também. Então, faz tempo. É uma alegria muito grande mesmo. Poder estar aqui, servir a Deus. Você, desculpa, filho, você entrou na Canção Nova perto do padre, na verdade. Que ano 2005. Que você entrou? 2005, eu entrei em 2004. Olha só, gente, nós somos velhos de casa. Eu tô lembrando disso. Um abraço para os Estados Unidos, eu morei lá. Verdade. O Renato, onde o senhor ficou na casa dele, tá assistindo aí, ó. Renato, a Ana, boa, né? Os amo muito, nossa, é verdade. E falavam muito bem de você lá, eu lembro, é verdade. Agora tô ligando as coisas, que é tanta coisa que a gente vê, né, Vanilson, que a gente ouve nessa vida. Uma alegria grande. E você casado, quantos filhos? Tenho 5 filhos, casado com a Paula. Olha que bênção. Está em casa lá também. Hoje trabalhei o dia todo, cheguei em casa, passei as músicas, dei uma ouvida, assim, aqui é assim, gente, Canção Nova é o ritmo da vida. É corrido. E, enfim, deixei eu parei no terceiro, eu lembro quando você tinha 3, olha só, gente, é como diz o ditado, a fila anda. Vamos marcar um café, né, padre? Sem dúvida, sem dúvida. Um abraço à sua esposa, então, a toda a família, obrigado aí por terem concedido, né, o Ivanilson para tocar aqui com a gente hoje, com 5 filhos, mas muito bem-vindo, filho. Ivanilson, hoje nós vamos falar... Eu sempre gosto de conversar com os meninos que vêm aqui, e eu vou te colocar também no rolo, como a gente brinca, né? Hoje eu vou falar, filho, eu estou procurando até aqui a pasta do programa, sobre como enfrentar os medos, né? E como conquistar as metas em Deus. E é interessante a gente perceber, né? Você já deve ter feito essa experiência na sua vida, com 5 filhos, com a sua família, eu na minha vocação, de ter momentos nos quais parece que o medo quer nos travar, você já percebeu? Parece que é aquela vozinha no fundo da alma, né? Eu acho que é o tempo todo. Os nossos desafios, quanto mais a gente se lança, né? É verdade. Mais os desafios e aquela vozinha mesmo. Ó, você acha que não consegue muito bem. Você não é capaz, né? Não é por aí. Nós somos sim. Nós precisamos vencer esse medo, né? Mais que vencedores em Cristo, né? E é interessante, eu dizia isso, vou sentando, vou falando com você. Eu dizia que é tão interessante você perceber do Antigo Testamento até Apocalipse, nós vemos escrito, não tenhas medo, né? É Deus nos dizendo, olha, os desafios são grandes, mas olhem para mim, né? Não olhem para o desafio. Enfim, é sobre isso que nós vamos falar. Ivanilson já participando aqui também dessa história. E já quero dizer para você, Mateus capítulo 14, versículo 32. Mateus 14, 32. Essa passagem eu gosto demais. Tinha muitas passagens que eu podia pegar, na verdade, eu estava estudando hoje, para falar sobre isso. Mas essa de Mateus, que tem a correspondência também em Marcos 6, né, que está nos sinóticos, ela é muito especial. Porque veja bem, ela fala de coisas que eu e você enfrentamos. Era aí que minha marcação saiu aqui da Bíblia, mas é Mateus capítulo 14 do 32 seguintes, quase lá, espera aí, pronto. Mateus 14 do 32 seguintes. Desculpa, do 22 seguintes, eu confundi. Logo em seguida, Jesus mandou, guarda essa palavra logo em seguida, que o padre vai falar sobre ela. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor,
se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que entraram no barco, o vento cessou e os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, vamos dar um pouquinho de contexto, gente, dessa passagem. Olha só, você viu que o evangelista começou essa perícope, né, que é a parte, o bloco dentro do capítulo, dizendo logo em seguida, né? Logo em seguida quê? O que tinha acontecido? Um dos maiores sinais de Jesus na Bíblia, eu já vou falar sobre isso. Mas logo em seguida Jesus foi rezar, eles pegaram um barco, foram para o meio do mar, né? E as ondas começaram a ficar grandes. E você sabe, quem estuda um pouco a geografia de Israel, né? A topografia de Israel entende o que eu estou falando. O mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? Mas existe um fenômeno que acontece algumas vezes por ano, que é bem complexo. Esse fenômeno é chamado siroco. O que acontece? A massa de ar fria que está nas colinas de Golã, que estão do lado ali do mar da Galileia, que dividem Israel da Síria, né? A massa de ar fria desce e encontra com a massa de ar quente que está subindo do lago, né? Porque ali, Mar da Galileia, aquela região é quente. Então, quando se encontram essas duas massas, cria-se um fenômeno, um tipo de tempestade que pode gerar ondas de 5 metros num grande lago. Você tem noção do que é onda de 5 metros num lago, meu amigo? E olha que Pedro, aqueles homens, eles eram o quê? A grande maioria deles, pescadores. Eles não eram amadores, gente. Eles estavam acostumados a estar na água, virar noite pescando. Então, para aqueles homens ficarem com aquele medo, o negócio foi feio, né? O negócio foi, meu Deus, imagina o tamanho das ondas. Mas Jesus chegou, eles acharam que era um fantasma, né? E depois Pedro pediu para ir na água, e Jesus subiu no mar, afundou, Pedro afundou, Jesus pegou a mão de Pedro e o levantou, né? E depois Jesus subiu no barco, o vento cessou, todos se prostraram e professaram a fé messiânica de que ele era o Messias, o Filho de Deus, né? Mas vamos entender, por que o evangelho começou com logo em seguida? Porque naquele mesmo dia, presta atenção, naquele mesmo dia, filho, filha, Jesus tinha feito um dos maiores milagres que ele fez, que foi a multiplicação dos pães. Pensa que cenário ridículo de ruim, né? No meio de um deserto, e lá em Israel, gente, é deserto. E você, não sei se você já esteve em algum país de deserto, eu já estive em alguns no Oriente Médio, no próprio Israel. Gente, você desidrata que você não percebe. Em meia hora, se você não tomar água, é perigoso você ter um troço por desidratação, porque a água vai saindo pelos poros, porque o clima é desértico. Nós temos semiárido no Brasil, mas nós não temos deserto. Tem o Jalapão em Tocantins, mas não era com a mesma densidade de aridez ali do Oriente Médio, né? Então, veja bem, eles estavam num deserto, acabou a comida, não tinha dinheiro para comprar, não tinha lugar para comprar, e o lugar era deserto. E os discípulos falando: Jesus, despede essa multidão. Mas Jesus disse: não, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas como, Senhor? Nós não temos comida, nós não temos dinheiro e não tem lugar para comprar aqui no deserto, e essa pessoa vai desmaiar e vai morrer na volta para casa. Existia um perigo de vida. Mas Jesus disse: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, abençoou, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos cheios de pão. Então veja bem, aquele milagre aconteceu naquele dia. Só que eles pegaram o barco naquele dia, e vendo aquele cenário desfavorável de tempestade, o que eles perderam? A fé. E o que falou forte dentro deles? O medo. Mas você sabe que eu li em Mateus, mas em Marcos, e se eu não me engano em João também, que traz essa passagem, depois de Jesus subir no barco, acho que é em João, Jesus repreende os discípulos e diz assim: será que vocês não têm medo? Será que vocês não têm fé? Aqui Jesus falou, né? Homens de pouca fé.
Mas é como se Jesus estivesse falando assim, ó, vocês esqueceram o que eu fiz hoje? Vocês esqueceram que eu alimentei mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes? Vocês esqueceram quem eu sou? Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé, sem ter fé suficiente? Porque o medo, ele antagoniza com a fé, ele é o contrário da fé. Mas veja bem, o que gerou o medo nesses homens ali? Os padres do deserto diziam que uma das coisas que fazem o medo crescer dentro de nós é aquilo que os padres chamavam de amnésia espiritual. O que é a amnésia espiritual? É você fixar os seus olhos nos problemas de hoje e esquecer quem Deus é e o que Ele já fez na sua vida. Você sabia, eu já falei isso aqui e repito, que um dos verbos que mais aparecem no Antigo Testamento, que é até um mandamento, é o verbo Shema Israel, que quer dizer, lembra Israel, lembra, aparece muito no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus está sempre lembrando o povo. Lembra que eu tirei vocês do Egito? Lembra que eu abri o Mar Vermelho? Lembra que eu fiz as 10 pragas e o faraó os liberou vocês da escravidão? Lembra que eu fiz o maná cair do céu? Lembra que eu fiz a codornize, a ave cair do céu para alimentar vocês? Lembra que eu tirei água da rocha? Por quê? Porque a gente tem memória curta. Como esses discípulos, no meio da tempestade a gente esquece dos milagres de Jesus. Como esses discípulos, no meio da tempestade, filho, filha, a gente tende a esquecer quem Deus é. Como esses discípulos, no meio da tempestade, a gente tende a olhar para o problema e se desesperar. Mas veja bem, Deus já fez milagres na sua vida, faz hoje e fará amanhã. Deus já cuidou de você ontem, cuida hoje e cuidará amanhã. É ou não é verdade? Se você mantém a memória dos atos de Deus, isso que é Shema Israel, né? É manter viva a memória dos atos de Deus. E você sabia que era um mandamento, está lá no livro do Deuteronômio, é um mandamento. Todo judeu tinha que sentar com seu filho ou com seu neto e no sábado à noite, né, no dia do Shabat, que é o dia que eles param para rezar, para não trabalhar, para descansar, o pai ou o avô tinha que sentar com o filho pequeno e contar: olha, nós éramos errantes, escravos no Egito, Deus enviou Moisés, nos libertou através de pragas, Deus abriu o Mar Vermelho e tudo aquilo que o padre já falou. Nos alimentou no deserto, nos deu esta terra onde mana leite e mel, corre leite e mel, nos fez vencer com menos homens, com o cerco de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Você está entendendo? Então é preciso manter acesa a memória dos atos de Deus. Olha, eu vou ser honesto com você, quando eu olho para a minha vida, filho, filha, quanta coisa Deus fez em meu favor, de quantas coisas Deus já não me livrou, já não te livrou. É ou não é verdade? Olha, não era nem para eu estar vivo, não era para eu estar vivo, não era para você estar vivo. Muitas vezes, talvez você, não era nem para ter casado, não era para ter filho. Deus te deu esses filhos que você tem, Deus me deu a minha vocação, eu sou da Canção Nova, que bênção, que privilégio, que presente. Não era nem para eu estar aqui, gente. Olha, eu olho para a minha história, eu tenho um testemunho de vida, você já ouviu pela Canção Nova, talvez difícil. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Você sabe que muitas vezes a gente precisa chegar diante do espelho, ó. Vou agir aqui como se o celular fosse o meu espelho, ó. Muitas vezes você precisa chegar diante do espelho e contar o seu testemunho para você mesmo. Padre Adriano Zandoná, você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra, Padre Adriano? Você no pecado, você no vício, Jesus foi lá te salvar. Você precisa muitas vezes contar o seu testemunho para você mesmo. Você precisa lembrar você do que Deus fez, porque o que faz o medo crescer? É a amnésia espiritual, a gente vai esquecendo. Santo Tomás de Aquino, ele fez uma análise sobre essa passagem, na Suma Teológica, no artigo 8, questão 6, adjunto 1, Santo Tomás falava o seguinte: por que eles tiveram medo? Porque eles tiveram aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de lentidão, embotamento do espírito, que é uma lentidão para crer, é uma lentidão para entender que Deus está conosco.
É uma lentidão para crer que Deus cuida de nós. Quero dizer para você que está com medo, é você mesmo, você. Deus está no controle da sua situação, da sua vida, da sua família, não importa o diagnóstico médico, confia. Aqui nessa vida ou na eternidade o Senhor estará contigo. E qual é a principal consequência da confiança? Qual é a principal? Primeira, ela gera o amor, que como diz a epístola de João, lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E ela gera o amor que dissipa o medo, a confiança em Deus, a lembrança dos atos de Deus, o fazer memória do que Deus já fez. Gera em nós o amor que lança fora o medo e gera em nós o descanso. Você sabia que quem confia em Deus descansa nele, não fica agitado, não quer controlar tudo. Salmo 26, versículo 10 diz: parai, descansai, sabei que eu sou Deus, que domina as nações, que domina a terra. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Parai, sabei que eu sou Deus. Sabei que eu cuido de você e da sua família. O que saiu do seu controle não saiu do controle de Deus, confia. Não deixa o medo roubar a tua paz, gerar inquietação, gerar desânimo. Confia em Jesus, reza, faça o teu melhor e saiba que Jesus vai fazer a parte dele, né? Ele cuida, eu e você somos milagres. Olha o que ele já fez na nossa vida. Dá um lá maior para mim. Eu e você somos milagres, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Para te ajudar, a gente pode cantar isso. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. A gente pode cantar isso. A gente é um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu e você podemos cantar isso. É ou não é verdade? Desculpa, viu? Não estava nada ensaiado. Mas me veio essa música, né? Eu posso cantar isso a minha vida inteira. Muitas vezes você tem que olhar no espelho e dizer, né, aquilo que parecia impossível, Deus já fez tantas coisas. Então não seja como os discípulos de memória curta, né? Não seja como os discípulos que esquecem quem é Jesus. Olha para ontem, olha para esse ano. Gente, nós estamos, se você está acompanhando ao vivo, caminhando para o final do ano. Se a gente olhar para o ano, quanta coisa Deus fez, né? Olhe para o espelho, pode ser o refrão? Olhe para o espelho e você tem que cantar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. A gente tem que cantar isso todo dia, sabe? E por quê? Porque se a gente esquece do que Deus fez, sabe? Se a gente esquece de quem Deus é, a gente vai fazer como aquele povo. Você sabe que Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, né? Mas Josué assumiu a missão de Moisés, e pouco antes de Josué assumir a missão de Moisés, ele e Caleb com outros 10 espias para ver a Terra Prometida. E os outros 10 chegaram falando: gente, lá tem gigantes, o povo é muito mais forte que nós, eles têm arma de guerra. Somente Josué e Caleb falou: gente, Deus falou que vai nos dar aquela terra, falou que vai nos dar a cidade de Jericó. Mas os outros 10, não, lá tem muralha, eles são gigantes. E eles todos morreram sem entrar na Terra Prometida. Esses que desacreditaram pelo medo. Mas Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque eles tiveram fé. Eles lembraram de quem Deus é. Lembre de quem Deus é. Sabe? Ele não esquece você.